A maioria das pessoas acredita que caminhar mais é a chave para se manter saudável depois dos 70 anos. Mas e se eu te dissesse que os médicos agora estão fazendo um alerta sobre isso? Caminhar é uma ótima forma de se manter ativo. Só que, se esse for o único exercício que você faz, talvez esteja cometendo um erro que acelera o envelhecimento em vez de retardar. Conforme a idade avança, o corpo precisa de bem mais do que apenas caminhada para continuar forte, estável e protegido. É aí que entra a importância de manter o equilíbrio e cuidar bem das articulações. Confiar demais apenas na caminhada e ignorar outros tipos de movimento essenciais pode levar à perda de massa muscular, sobrecarga nas articulações e até a um risco maior de quedas. É por isso que muitos especialistas hoje recomendam que, depois dos 70 anos, você caminhe menos e passe a focar nestas 5 prioridades. São elas que, de verdade, ajudam a manter a força, a energia e a independência por muito mais tempo. Neste vídeo vamos falar com calma sobre essas 5 áreas que você deve priorizar em vez de ficar preso só à caminhada. Pequenas mudanças nelas podem melhorar sua mobilidade, proteger seus ossos e, sim, até acrescentar anos à sua vida. Fica comigo até o final, porque a última delas é algo de que quase ninguém fala, mas que tem um peso enorme na sua longevidade. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui, aproveita para se inscrever e ativar o sino, assim você não perde nenhum vídeo novo. E já combina o seguinte comigo: se você gostar deste vídeo, digita 1 nos comentários. Se não gostar, digita 0, para eu saber e conseguir produzir conteúdos cada vez melhores para você. Vamos lá! Primeiro, treino de força para preservar a massa muscular. Caminhar é ótimo para se manter em movimento, mas, se for a única coisa que você faz, pode estar abrindo espaço para a perda de músculos sem perceber. Depois dos 70 anos, a sarcopenia, que é a perda gradual de massa muscular, se torna uma das maiores ameaças à independência. O problema é que só caminhar não é suficiente para construir força. A caminhada trabalha principalmente a parte inferior do corpo e, mesmo assim, não oferece o tipo de resistência que os músculos precisam para continuar fortes. Por isso, médicos e profissionais de saúde insistem. Depois dos 70, o treinamento de força precisa ganhar prioridade. Ele ajuda a frear a perda muscular, melhora o equilíbrio e mantém você forte o bastante para evitar lesões e quedas. Se você ainda carrega uma sacola pesada de compras sem dificuldade, consegue levantar de uma cadeira sem usar as mãos ou abre um pote bem apertado com facilidade, isso é sinal de que a sua força está em dia. Mas, se essas tarefas começaram a parecer mais pesadas do que antes, é bem provável que seus músculos estejam enfraquecendo aos poucos, mesmo que você não tenha notado. E a verdade é simples: se você não faz nada para manter a força, o corpo começa a perdê-la. Pense no Roberto, de 74 anos. Ele caminhava todos os dias, achando que isso era tudo o que precisava para se manter saudável. Até que um dia percebeu que estava com dificuldade para levantar uma caixa que antes parecia leve. Também notou que levantar do sofá tinha ficado bem mais trabalhoso. No começo, achou que era apenas a idade, mas o médico explicou que a perda de massa muscular não é algo que acontece do nada. Ela se acelera quando você não desafia os músculos da maneira certa. Foi então que ele decidiu incluir exercícios básicos de força na rotina. Faixas elásticas leves, agachamentos com o peso do próprio corpo e alguns movimentos simples com halteres. Em poucos meses, ele sentiu uma diferença enorme. Estava mais forte, mais firme e com muito mais energia ao longo do dia. E vale reforçar: treinamento de força não significa levantar pesos enormes na academia.
Pode ser algo simples, como usar faixas de resistência, fazer exercícios com o próprio peso do corpo, como agachamentos ou flexões apoiadas em uma bancada, ou até levantar objetos da própria casa. O segredo é a resistência progressiva. Ir desafiando os músculos aos poucos, sempre um pouco além do que eles já estão acostumados. Os benefícios vão muito além da força em si. Manter a massa muscular está diretamente ligado a uma vida mais longa, mais mobilidade e até melhor saúde do cérebro. Se você quiser fazer um teste rápido da sua força, sente-se em uma cadeira e tente se levantar sem usar as mãos. Se isso for fácil para você, ótimo. Se for difícil, talvez seja a hora de voltar a olhar com carinho para o fortalecimento muscular. E a boa notícia é que nunca é tarde para começar. O treino de força pode reverter parte da perda muscular, melhorar o equilíbrio e ajudar você a manter sua independência por muitos anos. Então, se hoje você depende só da caminhada como forma de exercício, considere este vídeo um aviso amigo. Seus músculos são uma das principais chaves para a longevidade. E, depois dos 70, eles estão entre as coisas mais valiosas que você pode proteger. Se você ainda está aqui comigo e está achando essas informações úteis, comenta aí embaixo para eu saber que você está assistindo. Vamos seguir. Segundo, exercícios de equilíbrio e estabilidade para prevenir quedas. Caminhar te mantém em movimento, mas não garante por si só um bom equilíbrio. E isso é algo que muita gente só percebe depois de um susto. Depois dos 70 anos, prevenir quedas se transforma em uma das grandes prioridades para quem quer continuar saudável e independente. As quedas estão entre as principais causas de machucados graves em idosos. E o mais curioso é que muitas delas não acontecem por causa de pernas fracas, mas sim por causa do equilíbrio ruim. Se você não treina o equilíbrio de forma intencional, pode estar aumentando, sem perceber, o risco de tropeços, escorregões e quedas perigosas. É comum pensar: eu ando desde sempre, então meu equilíbrio é bom. Mas o equilíbrio não se mantém forte sozinho. Ele vai diminuindo aos poucos se não for trabalhado. Caminhar não ativa, com intensidade suficiente, os pequenos músculos estabilizadores dos pés, tornozelos e da região central do corpo, como fazem os exercícios específicos de equilíbrio. Quando essa base enfraquece, basta um pequeno passo em falso para causar uma queda daquelas que demoram meses ou até anos para se recuperar. Pensa na última vez em que você ficou em pé, em um só pé, para colocar uma meia ou alcançar algo em uma prateleira alta. Você se sentiu firme ou precisou se apoiar em alguma coisa? Muita gente só percebe que o equilíbrio está piorando quando quase cai. Isso gera medo, insegurança e torna cada passo motivo de preocupação. Foi o que aconteceu com alguém como o Eduardo, de 76 anos. Ele sempre foi ativo, mas um dia, ao descer do meio-fio, o pé pisou em um ângulo estranho e ele perdeu o equilíbrio de repente. Conseguiu se recompor, mas aquele susto acendeu um alerta. Ele estava mais vulnerável do que imaginava. O médico explicou que exercícios simples de equilíbrio, como ficar em pé em um pé só, transferir o peso de um lado para o outro e praticar movimentos controlados, poderiam ajudar a recuperar a estabilidade. Em poucas semanas, ele já se sentia mais firme, seguro e confiante nos próprios passos, sem precisar de academia ou equipamentos especiais. Exercícios de equilíbrio podem ser bem simples e feitos em casa. Ficar parado em um pé só, andar em linha reta colocando o calcanhar de um pé encostado na ponta do outro, ou treinar transferências de peso lentas e controladas. Tudo isso melhora muito a estabilidade. E tem mais.
Um bom equilíbrio também melhora a postura, fortalece os reflexos e aumenta a coordenação, fazendo com que cada movimento fique mais leve e controlado. Se quiser testar o seu equilíbrio agora, fique em pé, perto de um balcão, por segurança, e levante um pé do chão. Tente ficar assim por 10 segundos. Se for tranquilo, ótimo. Se tiver dificuldade, esse é um sinal de que está na hora de treinar mais o equilíbrio. E quanto antes você começar, melhor. Equilíbrio é uma daquelas coisas que quase ninguém treina até levar um susto, mas investir nisso agora pode garantir muitos anos a mais de independência. Então, se você tem apostado tudo só na caminhada, é hora de colocar o equilíbrio no topo da lista também. A melhor forma de evitar uma queda não é só se manter ativo, e sim ensinar o corpo a se manter estável. Terceiro, exercícios de flexibilidade e mobilidade para manter as articulações saudáveis. Caminhar ajuda as pernas a se mexerem, mas não faz muito pela sua flexibilidade. E depois dos 70, isso se torna extremamente importante. Com o tempo, as articulações vão ficando naturalmente mais rígidas, a amplitude de movimento diminui e movimentos que antes eram simples começam a parecer limitados. Se você percebe que virar o pescoço ficou mais difícil ou que se abaixar para amarrar o sapato já não é tão fácil quanto antes, isso é um claro sinal de que a flexibilidade está caindo. E, quando a mobilidade diminui, a independência normalmente acompanha esse declínio. O problema é que a maioria das pessoas só se dá conta da importância da mobilidade quando já perdeu parte dela. Caminhar, por si só, não alonga completamente a musculatura e não usa todos os padrões de movimento que as articulações precisam para se manterem funcionais. Por isso, os médicos vêm reforçando cada vez mais que, depois dos 70, reservar um tempo para exercícios de flexibilidade e mobilidade é tão importante quanto se manter ativo. É isso que permite que você continue fazendo suas tarefas do dia a dia sem dor, sem esforço exagerado e com muito mais conforto. Pensa na última vez em que você pegou algo no banco de trás do carro ou tentou colocar um casaco. Foi fácil ou deu para sentir o corpo travado? Muita gente ignora essas pequenas mudanças. Acha que é coisa da idade e pronto. Mas, na prática, o que está acontecendo é que os músculos e tecidos ao redor das articulações vão ficando mais tensos com o passar do tempo, reduzindo a flexibilidade pouco a pouco. Foi exatamente isso que aconteceu com alguém como o Walter, de 78 anos. Ele continuava caminhando todos os dias, mas começou a notar que sair da cama de manhã estava mais difícil. Ao se abaixar para pegar algo no chão, sentia que precisava dobrar mais os joelhos do que antes, como se o corpo estivesse duro. O médico explicou que a perda de mobilidade não era só a idade chegando. Era também consequência de não usar as articulações em toda a sua amplitude de movimento. A partir daí, Walter passou a incluir na rotina alongamentos suaves, movimentos controlados e exercícios focados nas articulações. Em poucas semanas, já se sentia mais solto, mais confortável e ainda notou uma melhora na postura. Exercícios de flexibilidade não se resumem a sentar e tentar tocar os dedos dos pés por 10 segundos. Alongamentos dinâmicos, rotações controladas e movimentos suaves inspirados na yoga podem fazer uma enorme diferença. Coisas simples como rotações de pescoço, círculos com os ombros, levar os joelhos em direção ao peito ou fazer círculos com os tornozelos ajudam a manter as articulações bem lubrificadas e menos doloridas. E os benefícios vão além de aliviar a sensação de rigidez. Mais flexibilidade costuma significar menos dor, melhor circulação, postura mais alinhada e até menor risco de quedas. Se quiser testar sua flexibilidade, tente ficar em pé e girar a cabeça lentamente, o máximo que conseguir, para um lado e depois para o outro.
Você sente que o movimento é suave ou travado? Se notar limitação, esse é um recado claro de que sua flexibilidade está diminuindo e que este é o momento ideal para agir. A perda de mobilidade não é uma sentença inevitável. Com alguns minutos de alongamento bem direcionado por dia, você pode manter o corpo mais jovem, mais leve e com menos dores por muitos anos. Por isso, se hoje a caminhada é seu principal exercício, vale muito a pena começar a dar atenção também à flexibilidade. Deixar as articulações soltas e os movimentos suaves é uma das melhores formas de permanecer ativo e independente depois dos 70. E se você ainda está aqui comigo e achando essas informações úteis, comenta o número 3 aí embaixo para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. Vamos em frente. Quarto, exercícios para o núcleo e para a tua postura, protegendo a sua coluna. Caminhar mantém as pernas em ação, mas contribui pouco para fortalecer o núcleo e corrigir a postura. E essas duas áreas se tornam extremamente importantes depois dos 70. Ter um núcleo forte não tem a ver só com aparência ou barriga definida. Tem a ver com estabilidade, menos dor nas costas e uma coluna alinhada enquanto você se movimenta. Quando o núcleo está fraco, é comum sentir desconforto na lombar, ter problemas de equilíbrio e começar a andar mais curvado para a frente. Com o tempo, isso aumenta o risco de quedas e de sobrecarga nas articulações. A maioria das pessoas só percebe o quanto a força postural faz falta quando as dores começam a aparecer. Se você sente que está se curvando mais do que antes, percebe rigidez na lombar ou sente dificuldade para ficar em pé por longos períodos, pode ser um sinal bem claro de que os músculos do seu núcleo não estão dando conta do recado. A caminhada, sozinha, não ativa totalmente os músculos estabilizadores profundos do abdômen e da lombar. Por isso, os médicos reforçam que, depois dos 70, os exercícios específicos para o núcleo e a postura precisam ganhar espaço na sua rotina. Pense em alguém como Jonas, de 75 anos. Ele sempre foi ativo, mas com o passar do tempo, começou a notar os ombros caídos para a frente e a lombar tensa, mesmo caminhando todos os dias. O médico explicou que a postura ruim estava aumentando a pressão sobre a coluna e as articulações, causando rigidez constante e elevando o risco de desequilíbrios. Jonas, então, passou a incluir na rotina exercícios simples para ativar o núcleo, inclinações pélvicas sentado, ajustes de postura em pé e alguns movimentos básicos de fortalecimento abdominal. Em poucas semanas, as dores nas costas diminuíram, a postura ficou mais ereta e até a respiração pareceu ficar mais fácil. E o melhor, você não precisa de academia nem de aparelhos sofisticados para trabalhar o núcleo. Movimentos simples, como encostar as costas em uma parede, contrair os abdominais inferiores enquanto está sentado ou fazer rotações lentas e controladas com o tronco, já ativam os músculos profundos que estabilizam a coluna, e os ganhos vão além de apenas ficar reto. Um núcleo forte melhora o equilíbrio, reduz a tensão nas articulações e até favorece a digestão, já que os músculos abdominais ajudam a sustentar os órgãos internos. Se quiser testar a força do seu núcleo agora, tente o seguinte: fique em pé, com as costas encostadas em uma parede, com cabeça, ombros e quadris encostando na superfície. Veja se você consegue manter essa posição com conforto ou se sente que precisa forçar para ficar reto. Se for desconfortável ou parecer estranho, isso mostra que sua postura precisa de atenção. Quanto antes você começar a fortalecer o núcleo, melhor. A postura e a estabilidade do tronco são fundamentais para se manter ativo, evitar lesões e até parecer mais jovem. Se até agora sua principal atividade tem sido só caminhar, é hora de cuidar também dos músculos que mantêm você de pé, ereto e forte.
Quinto, movimentos de proteção das articulações e de baixo impacto para diminuir a sobrecarga. Caminhar é uma ótima forma de se manter ativo, mas, quando é o único tipo de movimento que você faz, pode acabar colocando uma pressão desnecessária nas articulações, principalmente depois dos 70. Com o avanço da idade, a cartilagem se desgasta, o líquido articular diminui e a capacidade de absorver impacto fica menor. É por isso que tantas pessoas mais velhas começam a sentir rigidez nos joelhos, dor nos quadris ou desconforto nos pés, mesmo tendo sido ativas a vida toda. O problema não é necessariamente a caminhada em si. A questão é que ela, sozinha, não oferece todo o suporte que as articulações precisam. Muita gente acredita que dor nas juntas é só coisa de velho, algo inevitável. Mas, na prática, a rigidez e o desconforto aparecem mais rápido quando você não protege ativamente as articulações. Em alguns casos, a própria caminhada pode piorar isso, porque o impacto repetitivo recai sempre nas mesmas regiões. É por isso que, depois dos 70, muitos médicos reforçam a importância de reduzir um pouco esse impacto e incluir movimentos de baixo impacto na rotina. Pensa na última caminhada mais longa que você fez. Você terminou se sentindo leve, ou terminou com dor nas articulações, rigidez, ou um incômodo que ficou ali depois. Se caminhar tem deixado você dolorido, esse é um recado claro de que suas articulações precisam de mais suporte. Foi isso que aconteceu com alguém como o Sebastião, de 77 anos. Ele caminhava todos os dias, convicto de que estava fazendo o melhor para ter a saúde. Com o tempo, os joelhos foram ficando mais rígidos e a lombar começou a incomodar com frequência. Quando falou disso com o médico, ouviu a orientação de reduzir o impacto repetitivo e acrescentar movimentos de baixo impacto à rotina. Sebastião passou a fazer natação leve, andar de bicicleta e incluir exercícios focados em flexibilidade. Em poucas semanas, sentiu as dores diminuírem bastante e sem precisar abandonar o movimento. Atividades que não castigam as articulações incluem exercícios na água, ciclismo, tai chi e até alongamentos simples feitos sentado em uma cadeira. Elas aumentam o fluxo de sangue nas articulações, melhoram a lubrificação e fortalecem a musculatura ao redor, sem colocar pressão exagerada nos pontos sensíveis. E, mais uma vez, os benefícios vão além do alívio da dor na hora. Cuidar das articulações agora significa mais mobilidade, menos rigidez e mais liberdade para se mover nos próximos anos. Se você quiser fazer um teste rápido, sente-se em uma cadeira e levante-se devagar, sem usar as mãos. Preste atenção aos joelhos e aos quadris. Eles se movem com suavidade ou com dor e travamento. Se houver desconforto, esse é o seu corpo pedindo mais cuidado, mostrando que movimentos de baixo impacto podem fazer uma grande diferença. Manter as articulações fortes e saudáveis não é apenas evitar dor, é proteger a sua independência e fazer com que cada passo seja mais leve e não sofrido. Se você tem se apoiado apenas na caminhada, é hora de começar a priorizar a saúde das articulações e incluir movimentos que ajudem, em vez de prejudicar. E, se você ainda está aqui e achando essas informações valiosas, comenta o número 5 para eu saber que você ficou até o fim desta parte do vídeo. Agora, vamos para as considerações finais. Inácio e Silvio, ao encerrar este vídeo, quero convidar vocês a parar um instante e refletir sobre essas 5 prioridades. Se até hoje você confiou apenas na caminhada como exercício, talvez não tenha percebido o quanto seu corpo precisa de mais do que passos para continuar forte, móvel e sem dor. Depois dos 70 anos, o foco precisa mudar. Proteger a massa muscular, melhorar o equilíbrio, ampliar a flexibilidade,
fortalecer o núcleo e reduzir a tensão nas articulações. São esses pontos que realmente mantêm você ativo e independente por muito tempo. Muita gente acha que envelhecer significa, inevitavelmente, ficar mais lento e limitado. Mas a verdade é que o corpo ainda pode melhorar em qualquer idade. Se você sente que precisa trabalhar força, equilíbrio, flexibilidade ou postura, saiba que pequenas mudanças já podem gerar uma enorme diferença na forma como você se move, em como se sente e em quanto tempo consegue preservar sua autonomia. O segredo está em começar agora. O enfraquecimento muscular e o desgaste das articulações não surgem de um dia para o outro. Eles acontecem aos poucos. A boa notícia é que você tem poder de frear e até reverter parte desse processo. Então, em qual dessas 5 áreas você percebe que precisa focar mais? Notou alguma mudança na sua força, no seu equilíbrio ou na sua mobilidade? Vai ser um prazer saber o que você pensa. Deixe um comentário contando pelo menos uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende colocar isso em prática na sua rotina. Sua opinião é muito importante, então não tenha vergonha de compartilhar. Ler os comentários de vocês dá motivação e energia para continuar produzindo conteúdo. Se você gostou deste vídeo e achou que ele pode ajudar mais alguém, curta, inscreva-se e compartilhe. O seu apoio é o que nos permite continuar criando conteúdos para informar, orientar e inspirar você. Muito obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.